Oiê! Mais uma aula aqui na nossa comunidade Costuraí e na aula de hoje a gente vai fazer essa mochila, que é uma mochila super descolada, super fácil de fazer, não tem quase muitos segredos e olha só como ela é diferentona. A alça faz um detalhe aqui na parte da frente, vem pra trás e ela tem esse acabamento super fofo aqui, né? Então tem uma alça aqui super legal de mão. Quando a gente abre, olha lá. Quando a gente abre a nossa mochila, a gente consegue ter uma abertura bem ampla, olha só. E as alças, tá, como também são grandes, elas não atrapalham a pessoa a acessar e pegar o que precisa aqui dentro. Olha só como ela ficou lindona também por dentro, né? Lembrando que todos os materiais que eu usei para fazer essa mochila aqui, você encontra lá na minha loja, na loja Costuraí. E é uma loja que tem todos os materiais para você fazer bolsas artesanais lindonas, materiais de ótima qualidade. Então lá você vai achar cetins dublados, os tricolines também já dublados, estruturas, sintéticos, alças, enfim, tudo que você precisa para fazer as suas bolsas bem lindonas aí. E você pode usar o cupom Alô Comunidade para a sua primeira compra na nossa loja e o link da nossa loja está aqui na descrição desse vídeo. E aqui na descrição também você encontra um link contendo o molde em tamanho real da nossa peça de hoje. Então é só você clicar, você vai abrir o arquivo com o molde, você pode já imprimir usando as instruçõezinhas. Então você imprime em tamanho real ou você pode só usar as medidas que estão ali naquele arquivo. E agora, bora pra aula! Então bora lá ver os materiais que a gente vai precisar para fazer essa mochila super fácil e super moderna. Aqui na parte principal da peça, então no corpo dessa peça, eu vou usar esse sintético aqui, que é o sintético Prada 0.8, ó, com fundo em malha de algodão. Ele é um sintético bem fácil de costurar, dá pra gente costurar até na máquina doméstica. De forro, eu vou usar o cetim dublado, vou usar esse cetim aqui, ó, combinar aí com a nossa peça. Então eu cortei ali todas as partes e também os bolsinhos. E eu vou usar alças. Como eu tô usando um sintético mais liso e eu quero dar aí esse contraste, eu vou usar então alça especial estampada, eu vou usar essa daqui, ó, tá? Achei bem bacana, achei que combinou bem aí com o nosso vermelho mais fechado. Então, eu cortei aqui 2 vezes de 1,5 m e também mais 2 partes menores aqui de 10 centímetros. E a gente também vai usar aqui nessa peça 3 pares desse botãozinho, que é o botãozinho magnético de 18 milímetros, tá? Então, ele tem um acabamento de bailarina, que é ok para o que a gente vai fazer aqui. Inclusive, é mais fácil porque a gente não precisa de balancim. Para as nossas alças, eu vou precisar de 2 quadros, tá? Então, eu estou usando uma alça de 4 centímetros, eu estou usando 2 quadros de 4 centímetros e 2 reguladores também de 4 centímetros. Você vai usar aí de acordo com a largura da sua alça. E para finalizar, eu vou usar um zíper de metro, então aqui eu já separei 25 centímetros de zíper de metro com um cursor. Essa peça a gente vai começar pelos bolsinhos, então eu vou fazer o bolsinho mais fácil, tá? Que é o bolsinho simples. Peguei lá o molde, vou dobrar desse jeitinho aqui, vou deixar direito com direito, costura de um lado e do outro. Depois disso a gente vira bem bonitinho. E aí eu vou virar para dentro, ó, 1 centímetro de cada lado aqui pra gente fazer o acabamento desse bolsinho. Bolsinho mais fácil que tem. Então arrumei e vou passar aqui na boca do meu bolso uma costurinha para fechar. Fechei o meu bolsinho, agora a gente dobra ele no meio aqui, ó, faz uma sujeirinha aqui com giz, tá bem no meinho. Pega a parte principal onde a gente vai costurá-lo, então vou costurar na parte interna da minha peça, ó. Tá? Também dobro aqui, ó. Vou colocar um pique de um lado e do outro. Faz uma reta aí, ó. E aí eu vou posicionar esse meu bolsinho, ó, 8 centímetros para baixo, tá? Ó, da boca da bolsa para baixo, 8 centímetros. Só isso. Então, posiciona a linha, ok, ó. Então, o risco do bolso com o risco principal. E aí é só costurar, lateral, fundo e lateral, só isso. Nesse tipo de peça, sempre dando retrocesso no começo e no fim. Bolsinho interno simples, já aplicado, bem fácil. Se você quiser, você pode fazer dos 2 lados. Eu vou fazer de um lado só.
E aí a gente vai para a parte de fora dessa mochila e a gente já vai começar, ó, preparando as nossas alças, tá? Então eu peguei aqui, ó, um regulador e uma das alças longas. A gente vai, ó, passar a alça aqui por dentro, ó, desse jeitinho, tá, ó. Aqui, sempre que você estiver usando alça chique, alça de poliéster, viés, o ideal é que você, ó, faça uma selagem usando fogo, tá? Para ele não ficar desfiando. Fiz isso, ó, vou dobrar uma vez, ok, ó, uma vez, duas vezes, vou deixar bem assim, bem bonitinho, e vou passar uma costurinha aqui, ó, tá? Pra prender aqui esse nosso regulador. Então, a gente costura assim, ó, tá? Eu venho uma vez, ao invés de dar o retrocesso, ó, a gente levanta e volta, tá? Vou fazer isso 3 vezes. Duas vezes, levanto e volto. E desse jeito a nossa costura fica linda de um lado e do outro, ó. Então, fiz isso, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, passar o nosso quadro aqui já, tá bom, ó? Então, de um lado eu tenho o regulador e do outro lado eu já coloco o meu quadro, tá? Isso mesmo. Ok, ó, fiz assim, tá vendo? Aqui tem o meu quadro e aqui tem o regulador. Vou virar essa alça aqui, ó, tá a parte que a gente dobrou. Então, vira bem bonitão. E vou, ó, passar a ponta da minha alça aqui novamente pelo meu regulador. Tá vendo, ó? O quadro, ele vai ficar aqui soltinho. Ó, e aqui a gente tem uma regulagem bem tranquila aqui de alça, tá bom, ó? O outro lado ele vai ficar abertinho mesmo, né? É isso que você precisa fazer agora. Para finalizar, eu vou pegar lá o meu tirante, a outra partezinha que eu cortei da minha alça, ó. Vou colocar do outro lado do quadro e vou passar uma costurinha aqui, tá? Bem na pontinha. Ó, sempre selando aí a minha alça, tá bom? Essa pontinha aí. E uma alça já está pronta, eu vou fazer exatamente a mesma coisa na outra alça e já volto com as duas prontas. Prontinho, já fiz a outra alça, agora eu tenho duas alças prontas, tá? Já com o regulador e o quadro, elas já estão prontinhas para serem aplicadas na mochila. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou pegar aqui, ó, a parte que vai ser a parte da frente, dobro e acho o meio em cima e embaixo, tá? Então eu dobro aqui. Faço um piquezinho, dobro aqui embaixo também, ó, faço um piquezinho. Beleza, achei aí o meio. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai posicionar, sempre lembrando, ó, que essa parte aqui do meu cursor tem que estar desse jeito, pra cima, tá? Ó, então eu vou pegar aqui uma delas, tá? Com essa parte pra cima, ó, vou olhando aqui, ó, e vou posicioná-la. Tá? Cuidado que essa alça é grande, então ela vai ficar caindo. É bem do ladinho aqui do meu pique do meio, tá vendo? Ó, uma a gente vai posicionar aqui e a outra aqui do outro lado. Então, eu já posiciono aqui, ó, e clipo. O outro lado, ó, a gente também pode clipar, tá vendo? Vai chegar aqui do outro lado, ó, no outro pique, a gente pega aqui, ó, faz desse jeitinho aqui e clipa também pra gente não ter dificuldade, tá? Pra ela ficar retinha. E aí, a gente vai fazer uma marcação agora, ó, 3 centímetros da boca da bolsa pra baixo, tá? 3 centímetros. Vou usar um gizinho mesmo, tá? Pra não ter dificuldade. Ó, faz a marcação aí em cima da alça. Por quê? Porque agora a gente vai costurar aqui de baixo. Vamos fazer essa voltinha aqui e vamos finalizar aqui embaixo também. Segura direitinho pra ela ficar bem retinha e vambora. Então, eu apliquei aqui, ó, uma alça, ok? Vamos lá, a gente pega a outra, fazer a mesma coisa, ó, sempre olhando, tá? Se essa parte aqui do meu regulador está pra cima, tá? E aí, eu vou posicionar ela bem aqui do ladinho, ó, vai cobrir o meu pique, isso mesmo, tá? Faz a marcação de 3 centímetros. Faz a marcação aí, tá?
e costura, tá? Então, primeiro de baixo, faz a voltinha aqui em cima e desce. Então, ó, prontinho, nossas alças já aplicadas aqui na parte da frente. Bora lá para a próxima parte. Agora a gente vai fazer a alça de mão. Eu tô usando o mesmo material, então o mesmo Prada, tá? E eu vou fazer uma colagem bem rápida aqui. Se você quiser usar a mesma alça que você estiver usando já para peça, pode usar sem problema nenhum. Então aqui, ó, eu fiz ali o recorte da alça de mão que a gente tem lá no nosso molde. E o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer uma marcação bem no meio. Então aqui a minha alcinha, ela tem 8 centímetros, eu vou fazer a marcação aqui com 4 centímetros, tá? Vou fazer com gizinho mesmo. E agora eu vou aplicar cola spray permanente. Espero secar um pouquinho e já volto pra gente fazer a dobra. Prontinho, ó, minha cola tá sequinha. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer a minha dobra até quase a marcação aqui que eu fiz no meio, tá? Ó. Então, eu venho aqui, ó, até quase a marcaçãozinha, tá? Vai ficar uma alcinha fina de 2 centímetros. É isso mesmo, não quero uma alça grossa, tá? Porque de mão é ruim ser uma alça muito grossa. Ó. Então, eu vou fazer isso de um lado e do outro, tá? Mas não chega lá no meinho, tá? Deixa aí esse espacinho. Por quê? Na hora de fazer a última dobra, fica muito mais bonito. Então, eu fiz primeiro a dobra, ó. E aí, eu venho fixando aqui com a minha espátula. Pode ser com martelinho também, tá? Sem problemas. Deixa secar bem aí, pra ele fixar de primeira. Feito isso, a gente vai fazer mais uma dobra, tá? Ó, que é essa dobra aqui do meio, ok? Ó. Essa dobra eu já não vou colar, porque senão já vai demorar bastante tempo e não tem essa necessidade de colar. Agora, eu só vou passar uma costura de um lado e do outro. A alça aqui, ó, prontinha, tá? Ó, bem bonitinha. Agora, a gente vai pegar o outro lado aqui da nossa peça, pique em cima, tá? Vamos achar aqui o meio na parte de cima, ok? Vou fazer uma marcação agora, ó, que precisa encaixar aqui as minhas alças da frente, tá bom? Então, eu preciso que tenha 8 centímetros aqui no meio, tá? Porque cada alça minha é de 4 centímetros. Então, eu vou fazer uma marcação do pique para a lateral 4, do pique para outra lateral mais 4, tá? Totalizando 8 centímetros para eu conseguir passar essas alças aí no meio e ela dar o charme da peça. Ó, se você estiver usando uma alcinha mais fina, você vai fazer aqui menor, ok? E aí, a gente vai posicionar a nossa alcinha de mão, que a gente acabou de fazer, ó. Posiciono aqui, ó, do lado de uma marcação e do lado da outra, tá? Ó, desse jeito aqui, ó, vai ficar grande mesmo, ok? E aí, a gente fixa com uma costura. E aí, a nossa alça de mão já está pronta e aplicada. Agora, a próxima parte é a gente aplicar o forro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o forrinho da minha parte principal, da parte de trás, e vou posicionar direito com direito, tá? E a gente vai passar uma costurinha aqui, unindo a boca da bolsa. Então, eu fiz isso aqui, ó, na parte de trás, deixa assim, tá? Depois a gente vai pespontar tudo junto. Pego a parte da frente, ó, pega essa alça, joga ela pra frente assim, pega o forro e posiciona direito com direito e passa uma costura. Olha lá. Prontinho, prontinho. Agora, o que a gente vai fazer aqui, tá? Deixa esse forrinho, ó, jogado pra dentro, desse jeito aqui. Isso daqui é só pra não te confundir, tá bom? Então, costurou, joga pra dentro. A parte de trás também, tá? Ó, desse jeito. Então, você vai posicionar ela desse jeito aí na sua máquina, certo? Vou pegar as minhas alças e vou passar pela minha alça de mão. Desse jeitinho aqui, tá? Então, eu passei aqui as minhas alças.
Essa alça desse lado aqui, do lado esquerdo, eu vou jogar aqui pro nosso lado esquerdo, ó. Arruma bonitinho. Deixando essa parte mais bonita aqui, ó, do meu regulador pra cima. E eu vou aplicar ela aqui nessa lateral. Vou clipar aqui pra gente não se perder, ó, tá? E aqui, lembrando, é só na lateral da parte principal, tá? Não é pra pegar o forro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Puxei, deixei a parte mais bonita do regulador pra cima, ó. E vou posicionar ela aqui desse lado, tá? Sempre gosto de deixar ela assim, ó, mais inclinadinha, porque faz uma anatomia mais confortável nas costas, tá? Então, você vai, então, posicionar ela aqui, ó, 2,5 cm, pode ser 2,5 cm, daqui da parte de baixo pra cima, tá? Aqui o outro lado a gente vai fazer do mesmo jeitinho. Ok? Um pouquinho inclinada. Agora eu tiro o meu forrinho aqui da parte de baixo, certo? Ó. Segura todo mundo aí, ó. Agora a gente vai costurar tudo junto, né? Na verdade tá tudo preso, então acaba ficando tudo aqui na máquina. Ó, gosto sempre de dar uma enroladinha aqui. E aí a gente vai costurar essa lateral aqui, tá? Essa parte de baixo da nossa alça. Costurei uma, vira, costura a outra. Lembrando que não precisa ficar passando um monte de costura, porque na verdade esse monte de costura que a gente quer ficar passando é que fragiliza o nosso sintético e faz ele rasgar, tá? Então não precisa, passa uma vez aí a costura, se estiver bem feita, ela não vai arrebentar. E agora, ó, como ficou? Tá? Já ficou desse jeito. Lembrando que eu tenho parte de fora e aqui, ó, os meus forros, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Junta isso assim, ó, tá? E a gente vai abrir. Vou pegar essa parte minha principal, ó. Vou jogar ela aqui, desse jeito, tá? Vou abrir ela aqui. E a outra parte principal, eu abro por cima dela, tá vendo? Ó. Então, direito com direito. As minhas alças estão ali. E aqui eu tenho os meus forrinhos se olhando, direito com direito também, certo? Ó, junta aqui essa parte lateral, clipa. Junta aqui também, ó, bem bonitinho, ó, minha parte lateral. E clipa. Porque agora a gente vai fechar a nossa mochila. E aí a gente vai, então, costurar, tá? Lembrando, tá? De tudo direito com direito, os dois forros direito com direito e as duas partes de fora direito com direito, ok? Então, a gente vai fechar aqui, tá? Eu vou começar aqui da parte de baixo do meu forro, ó, pela lateral e vou costurar até o outro lado. Vem, costurando até a parte de baixo aqui da parte principal. Peguei aqui, retrocesso. Vou virar e vou fazer a mesma coisa na outra lateral, ó. Junto, cuidado com a alça, tá? Ó, junta bonitinho aí. Começa aqui de baixo, ó. Feito isso, agora a gente vai fechar a parte de baixo, então a parte principal aqui do fundo, tá? Então, eu viro só a parte principal, ó, tá? Posiciona aí direito com direito. Como tem uma alça grande aqui no meio, ela vai ficar mesmo, ó, desajustando e você ajusta aí bonitinho. Ó. Retrocesso, segura direitinho aí. Ó. Bora lá. E pra finalizar essa parte, ó, a gente abre, tá? Ó, a gente abre essa caixinha de leite desse jeito aqui, ó, tá? Então, você pode abrir a costura, então você pode fazer isso daqui, ó, e abrir a costura, você pode tombar uma pra cada lado sem problemas, tá? Então, abriu, abre a costura aqui, ó.
costurinha nessa caixa de leite, bem retinho, tá? Agora aqui do outro lado, abre a costura. E aí, prontinho, ó, essa parte de fora, né, a parte principal já tá pronta. E aqui a gente vai, então, fechar agora o fundo do forro. Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai costurar aqui uns 2 centímetros, tá? Dando retrocesso aqui no forro, no fundinho. De um lado e do outro lado aqui. E aí a gente aproveita isso. Então, eu abro aqui a caixinha de leite pela parte do meu forro, ó, desse jeito. E costuro. Abro o outro lado também, ó. Tá aqui bonitão, a gente abre puxando assim, ó. E costura aqui também. Então, essa costurinha que a gente fez no fundo foi só pra gente conseguir fazer a caixinha de leite, mas ainda tem a abertura aqui pro nosso parto, e a gente precisa porque a gente vai fazer o nosso parto agora. Ó, bem lindinha. E as alças, se você tiver posicionado ela bem direitinho, vai ficar show de bola, ela já vai estar, ó, do jeitinho certo aqui, tá? E aí eu já solto, ó, a minha alça inteira. Por quê? Porque eu quero fazer a minha costura, tá? Então a gente pode fazer essa costura por partes. Então como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar esse forrinho, ó, bem pra dentro, tá vendo? E a gente vai costurar. Eu vou costurar aqui de um lado até o outro, tá? Então eu vou costurar por partes pra gente não correr o risco de costurar a nossa alça aí, tá bom? Faz um retrocesso bem lindinho. Bem com calma, ó. Cuidado com a sua alça, tira ela do meio do caminho aí. Aqui a gente já pode fazer um retrocesso, tá? Aqui do outro lado. E parar. Se você tiver mais experiência e quiser, você pode ir aí tirando só a sua alça do meio do caminho, tá? Ó, como ela tá grande, é só ir tirando e finalizando a costura aí da bolsa. Se você não tiver muita experiência, você vai fazer que nem eu tô fazendo aqui. Dá retrocesso de um lado e do outro, ó. Tira tudo da máquina. Organiza o que você tá fazendo. Ó. Agora a gente vai tirar essa alça pra cá, ó, tá? Vira aí o ladinho pra facilitar, tirando a alça do meio do caminho, ó. E aí aqui a gente, ó, vem pra cá. Eu já vou começar, ó, uns pontos em cima dos últimos que eu dei, ó. Aqui a gente tira bem pra baixo, ó, porque tem essas alças da frente, tá? Então, a gente só joga aqui pra baixo. Ó. E finaliza aí o pesponto. Então, perfeito, fechei aqui a boca da nossa mochila. Só que antes de a gente fechar o fundo, a gente tem uma última missão aí muito importante, que é colocar os botõezinhos da nossa mochila para ela realmente ficar com essa carinha super fofa.
Então, vamos lá as marcações aí dos nossos botões. 2 pares de botões a gente vai pôr aqui por fora mesmo, tá? Então, posicione a sua mochila aí. E aí, qual vai ser a marcação? Da lateral pra dentro, você vai marcar 4 centímetros, ok? Ó, 4 centímetros. E de cima pra baixo, 2 centímetros, tá? Então, aqui, ó, 2 centímetros. Você vai fazer isso de todos os lados. Da lateral pra dentro, 4. E de cima para baixo, 2. Fiz todas as marcações, agora eu vou pegar aqui, ó, a minha chapinha do botão, ó, e vou fazer a marcação aqui, tá? Usando a minha chapinha. Aqui, então eu já fiz a marcação de uma chapinha. Eu vou abrir, vou pegar aqui por dentro, tá? Ó, vou fazer só a abertura aqui do meu material. E esse material, como ele é bem grossinho, e ele tá bem bacana, o fundo dele, não sinto necessidade de colocar mais nada. Porém, se você sentir, eu tô meio insegura, como vou abrir, eu prefiro colocar uma estrutura, pode pôr, não tem problema, tá? Pode colar ali um TNTzinho por trás, um recouro, sem problema. Então, aqui, ó, já posicionei o meu botão. Ó, posiciono a chapinha aqui do outro lado. Ó, desse outro lado, e abro a perninha da bailarina. Certo? Ó. Então, eu abro a perninha aqui, do outro lado fica bem posicionado. E agora eu vou pôr todos os outros botões e já volto com todos aplicados. Então, já apliquei aqui os meus botõezinhos, ó, os meus botõezinhos magnéticos de um lado e do outro, lembrando que tem um par de cada lado. E aí, eu vou aplicar mais um botão aqui na parte de dentro do meu forro, ok? Então, ó, mede aí bem o meio, tá? E aí, você vai aplicar o seu botãozinho aqui, ó, 2 centímetros, aqui, ó, 2 centímetros, tá? De cima pra baixo, bem no meinho, tá? De um lado e do outro. Eu vou aplicar o meu, exatamente esse mesmo botãozinho aqui, e já volto aproveitando, né? Vou aplicar aproveitando que o nosso fundo ainda está aberto. Então, um botãozinho aqui de dentro também aplicado. Como o meu cetim ele é dublado, então ele já tem uma estrutura, eu também não senti a necessidade de colocar um reforço. Mas se você estiver usando um material mais fininho ou você preferir, pode pôr um reforço, já que você vai abrir, tá? Então, se você estiver usando esse mesmo botão que eu. Só que antes de fechar, a gente vai tirar o forro desse jeitinho, ó. E a gente vai fechar esse forro, tá bom? Então, aqui, ó, o buraquinho por onde a gente fez o parto. A gente vai dobrar 1 centímetro para dentro de cada lado aqui, ok? Ó, 1 centímetro. E vamos passar uma costura bem fininha aqui para fechar esse fundinho. Finalizei a costura ali do fundo, agora a gente vai ajeitar a nossa mochila, tá? Ajeito aqui bem pra dentro. Se você quiser fazer um fundinho um pouco mais estruturado, você pode cortar um EVA, tá? E colocar aqui no fundinho, colado. Mas como essa peça é um pouquinho mais descolada, casual, eu não senti necessidade aí de colocar muita estrutura e nem de fazer o fundinho. Mas se você quiser, super é possível, tá bom? Ó. Fecho aqui meu botãozinho do meio, arrumo a minha alça. Olha lá, fecho o botãozinho lateral, o outro botãozinho lateral também para dar esse charme aqui. E olha só a nossa mochila prontinha. Olha como ela ficou fofa, é fácil, charmosa. Um arraso, né? Olha só como fica aqui a parte de trás. Ó, e ela fica bem segura, por quê? Porque a alça passa de um lado pro outro. Porém, se eu vou abrir a minha mochila, quero ver tudo que tem, ó,
ela também tem bastante espaço para abrir, tá? Então ela não vai atrapalhar de forma alguma a pessoa a acessar as coisas aqui dentro da peça. E essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha curtido muito. Se você fizer essa peça, não esquece de me marcar lá no Instagram, @costuraí, que eu vou amar ver como ficou a sua mochila super descolada. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula!